Olá, eu sou Patrícia de Aquino, sou atriz, diretora, roteirista, preparadora de elenco e professora de teatro. Minha entrada nas artes foi ainda na minha adolescência e veio muito da minha infância, quando eu assistia a novela Mulheres de Areia. Então eu olhava para a Glória Pires e pensava, cara, eu quero fazer isso, porque eu achava muito interessante ela viver dois papéis ali e fazer muito bem feito. E quando eu tinha 17 anos, fui embora para o Rio porque eu queria estudar arte. Cheguei lá, comecei a estudar teatro e desde então não parei mais. E fiquei só no teatro até 2012. Na verdade, só atuando, escrevendo texto de teatro, produzindo. E fiz algumas participações na TV. Em 2012, quando eu retornei para Paraíba, sou paraibana, de Campina Grande, eu entrei num curso de extensão que tinha lá em Campina Grande, da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba, que era ministrado pelo André da Costa Pinto. E era de preparação para atuação, era de atuação. E em uma das aulas, ele chegou na sala e falou: o edital do Revelando os Brasis está aberto, alguém tem interesse? E eu gostava já de escrever, sempre fui muito curiosa, né? Fazia outras coisas dentro do teatro, além de atuar. Eu falei para ele, eu quero. Aí ele falou, vem para minha casa, vamos desenvolver o argumento. Então, eu fui para a casa do André e lá a gente desenvolveu o argumento, mandamos. Só que passou 2012, 2013, 14, 15, 16. Então, na verdade, 2013 eu já imaginei, não rolou, não vai acontecer. 2017, estou eu bem tranquila em casa, o telefone toca, era do Revelando os Brasis. O pessoal perguntando se eu ainda tinha interesse de escrever o filme, de estudar, de fazer isso. Eu falei que tinha. Eu já estava morando em João Pessoa, em outra cidade, fazendo faculdade lá. E fui, falei para eles que queria e passei 15 dias dentro do Canal Futura, estudando cinema, com os melhores profissionais que vocês possam imaginar. É um projeto lindíssimo, riquíssimo, que é o Revelando os Brasis, e que abre muitas portas e dá muitas oportunidades para pessoas que são do interior, que moram, né, que são residentes em cidades de até 25 mil habitantes. E foi aí que começou a abrir as portas para o audiovisual diretamente. Para mim, foi a partir do Revelando os Brasis. Estudei, fiquei 15 dias lá. Quando eu voltei, tinha que gravar o filme, que a gente desenvolveu lá, o roteiro. E eu falei, caramba, como é que eu vou gravar um filme? Porque eu nunca tinha gravado, eu já tinha atuado. Mas aí você vai, como atriz, você não está muito preocupada com a técnica, com a produção, com essas coisas. Você está ali para atuar. E o projeto, ele não cobria a terceira etapa, porque a primeira etapa era ir para o Rio de Janeiro para estudar. A segunda etapa era a produção do filme e a terceira era o lançamento. Então, eles cobriam a primeira e a última. A do meio, eles não cobriam. E o que foi que eu fiz para gravar o Rasga-Mortalha? Convidei uns amigos, né, que já trabalhavam com cinema, já na Paraíba há muito tempo. Eles toparam ir totalmente de graça para me ajudar. Lá no interior, na cidade que minha mãe mora, o filme foi gravado lá, o projeto também foi por essa cidade. E aí eu disse, como é que eu vou arranjar dinheiro para poder gravar esse filme, né? Porque tinha hospedagem, alimentação, transporte para as pessoas que iam. Aí eu tenho uma amiga que ela é da igreja e ela conhece todo mundo. E todo mundo gosta dela. Onde ela chama para ir, todo mundo acompanha. Aí foi que eu disse a ela, vamos fazer o seguinte, eu só posso estar aqui nos finais de semana. Você tem esse grupo de oração aí que ela sai nas casas, uma vez por semana, celebrando novenas. Você vai passar essas novenas para o final de semana para eu poder participar. Porque eu sabia que ia estar todo mundo da cidade lá, nessa novena, e eu podia pedir as coisas. Então, eu saí pedindo dinheiro, saí pedindo casa, porque lá não tem, até hoje ainda não tem
pousada, pedindo as casas emprestadas para o pessoal, pedindo objetos emprestados também para poder montar o cenário, montar o set. Então, foi assim, foi pedindo as pessoas da cidade, todo mundo foi envolvido. Então, eu fiz uma mobilização na cidade, um trabalho de mobilização para poder gravar o meu primeiro filme. Gravamos e foi lançado em 2018, que é o Rasga Mortalha. Então, assim, o Rasga Mortalha, ele abriu todas as portas do cinema para mim, porque foi a partir dele que eu comecei a trabalhar mesmo com cinema. Me identifiquei muito como diretora, como roteirista. É algo que eu amo fazer demais. E aí o Rasga Mortalha começou a viajar, ir para festivais, ganhar prêmios. Aí veio o meu segundo filme, um ano depois. Eu estava andando em João Pessoa e me veio a ideia de escrever sobre violência contra a mulher. Estava acontecendo muitos casos de violência contra a mulher e eu falei, eu preciso falar disso, mas como? Através do cinema ou através do teatro? Falei, não, vou através do cinema. E comecei a desenvolver o roteiro do Joana, que aborda essa temática. E, mais uma vez, não tinha dinheiro para gravar. E aí eu, mais uma vez, chamei todo mundo para irem. Eles foram, mais uma vez, de graça para gravar o meu filme. E, mais uma vez, mobilizei a cidade. Fiz livro de ouro para pedir dinheiro para as pessoas. E a gente conseguiu gravar Joana. Veio a pandemia, ficou todo mundo trancado em casa. Mas aí, Aldir Blanc veio e eu consegui uma verba para finalizar o filme e lancei o Joana no meio da pandemia. Então, a partir do Rasga Mortalha, as pessoas começaram a me conhecer e começaram a me chamar para trabalhar com cinema na Paraíba. Então, outras produções de lá começaram a me chamar para trabalhar nos bastidores e eu fui trabalhar. Já tinha atuado também em 2 filmes quando eu cheguei na Paraíba. Eu raspei a cabeça e repercutiu muito bem lá na cidade em relação a isso, porque era uma mulher raspando o cabelo, falava muito da aceitação, né, das classes no geral, né, das comunidades. E foi a partir daí que eu fui me identificando cada vez mais com o cinema, com o audiovisual. E eu falei, rapaz, eu preciso estudar cinema. Como eu estudava teatro na UFPB e era o mesmo departamento de cinema, eu comecei a pagar cadeira no curso de cinema na UFPB. E paguei várias cadeiras e aí lancei o Joana. E aí o Joana e o Rasga Mortalha começaram a circular. Então, vinha prêmio de um, prêmio do outro, prêmio de um, prêmio do outro. E alguns, né, o Rasga Mortalha, como começou muito antes da pandemia, a gente ainda ia presencialmente para os festivais. E lá eu comecei a conhecer a galera do Brasil inteiro, as pessoas do Brasil inteiro que trabalhavam com cinema. E comecei cada vez mais a adentrar nesse meio aí do cinema. E fui produzindo, e fui fazendo, e fui desenvolvendo roteiro, e fui estudando cada vez mais. Me formei, sou graduada em teatro pela UFPB, estou terminando a 2ª graduação e estou na metade da pós. Só que após eu já fui para cinema e linguagem audiovisual. E então, a partir daí que eu comecei a conhecer todo mundo, ver o trabalho de todo mundo, estudar, eu falei, eu não quero mais sair daqui. E eu fui conquistando os espaços nesse meio, porque é mulher que está chegando, é paraibana, então é nordestina, a gente enfrenta várias barreiras em relação a isso. Até hoje, eu encontro pessoas e eu falo, eu trabalho com cinema, bacana, tu é de onde? Sou da Paraíba. As pessoas falam, legal. Dá uma quebrada. Então, a gente sente esse peso, a gente sente esse preconceito em relação a isso. Enfrentar também a questão do machismo, que é diariamente a gente encontra o machismo de ter que provar que você é boa, que você faz, ou às vezes
no próprio set, né, de levar grito e você saber se impor e você não aceitar mais essas coisas. E vai ter sempre uma porta que vai se fechar, mas quando a gente tem um sonho, a gente ama o que a gente faz, mesmo que uma porta se feche, você pode ter certeza que lá na frente mais vão ser abertas para vocês. Então, foi aí que eu comecei a ir para o mundo do cinema. E em 2022, eu já estava ministrando uma oficina lá nessa cidade do interior, onde minha mãe mora, e os alunos começaram a querer, né, fazer cinema. A gente quer fazer um filme, queremos fazer um filme. Eu falei, gente, não é tão simples fazer um filme, a gente não tem dinheiro, eu não sei como é que a gente vai fazer. Eles disseram, não, a gente dá um jeito, a gente faz de um celular e tal. Eu falei, tá bom, então vamos desenvolver o roteiro. E a gente passou um período desenvolvendo o roteiro. E quando chegou no final, vamos gravar. Só que a gente não tinha dinheiro. Eu falei com a minha chefe. Aí ela deu R$ 270 para a gente, para poder gravar esse filme. E eu convidei 2 amigas de Campina Grande, que têm equipamentos e tal. Dei hospedagem, alimentação e o transporte para elas irem com esse dinheiro. E os pais das crianças, dos adolescentes, ajudaram a gente no que a gente precisava. E os próprios alunos. E a gente gravou o filme. Gravamos um filme, apresentamos lá na cidade e tal. E ficou engavetado. O filme ficou engavetado. E eu falei... Teve uma hora que deu um estalo. Eu falei, eu vou escrever esse filme em festivais. E eu comecei a escrever. E no primeiro festival, o filme já ganhou 2 prêmios. Então... E está participando de mostras, de festivais. E uma coisa que eu fico muito feliz com as minhas produções, não é só ganhar um prêmio, não é só estar numa mostra, num festival, isso é importante, isso é maravilhoso. Mas é a questão social que eu gosto de abordar. Porque o Joana, que é violência contra a mulher, e o Rasga Mortal, e o Isso Não É Mimimi, que foi com essas crianças, que é sobre preconceitos. Eu recebo muitos convites e pedidos para que esses filmes eles sejam exibidos dentro de assistências sociais, institutos federais, escolas, né, universidades. Então, eu fico muito feliz porque tem também esse lado social. Não é só você fazer e mostrar a sua arte, é você poder pegar a sua arte e tocar as pessoas, tocar a sociedade de alguma forma. Então, eu acho que quando a gente se dispõe a trabalhar com arte, é para que a gente, do jeito que a gente é salvo diariamente pela arte, do jeito que a gente é transformado, a gente também possa transformar e a gente também possa salvar vidas com a nossa arte. Então, o filme, esses 2 filmes, né, trazem essa pegada social. O Rasga Mortalha traz uma coisa mais folclórica do Nordeste brasileiro, que também as escolas gostam muito de trabalhar, porque tem temas específicos. E agora, em 2024, eu acabei de gravar o meu 4º filme, que ainda vai ser lançado, que também traz algumas questões sociais. A questão do etarismo, a questão de preconceito social, uma alfinetada, eu posso dizer assim, em grandes produções que pegam os nordestinos e querem representá-los de uma forma que nós não somos. Então, eu também quis trazer isso para o meu filme, mas eu acho que o meu maior objetivo com o meu último filme foi trazer a questão da finitude da vida, porque a gente não é eterno. Nossas coisas podem se tornarem eternas, mas nós não. Então, eu quis trazer isso, né? Então, se a gente tem um sonho, se a gente quer aquilo dali, a gente não pode deixar, amanhã eu vou, depois eu vou. Você quer falar com alguém, você quer fazer alguma coisa e você acaba deixando para depois. Então, tudo na vida tem um tempo determinado para acabar. Então, eu trouxe muito essa pegada nesse meu último filme, que é o Concha. E a gente que trabalha com arte, a gente acaba fazendo várias funções
dentro do set. Não é só você ser diretor, não é só ser roteirista, ator, mas tem tantas funções por trás das câmeras que eu sempre falo para os meus alunos. Tem uns alunos que já chegam e falam assim, não, eu quero atuar. Tem outros que chegam e falam, não, eu tenho muita vergonha, eu quero aprender outras coisas também e me ajudar na minha timidez. Então, eu falo, tem muitas funções que vocês podem exercer sem precisar de ser na frente das câmeras. Então, hoje, eu mexo um pouquinho de várias coisas. Então, eu faço assistência de produção, eu faço assistência de arte, eu desenvolvo roteiro, eu trabalho com produção. E isso veio de um professor que eu tive lá no Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida, que eu faço questão de falar sempre. Quando eu cito coisas da minha carreira, eu cito muito ele, porque eu digo, ele foi um pai nas artes para mim, que foi o Duda Ribeiro. E eu lembro que uma vez eu estava reclamando, eu falei, ninguém tá me chamando para fazer nada e tal, porque a gente sempre reclama. E ele disse a mim o seguinte, Patrícia, não se limite apenas a atuar, aprenda a fazer de tudo um pouco, porque aí você não vai ter problema de estar trabalhando. Eu falei, beleza, então a gente vai fazer o quê? Eu quero começar a escrever. Ele, estuda. Aí eu, beleza, comecei a estudar para desenvolver textos de teatro. Ele me mandou material, ele conseguiu bolsa de estudo para mim na Casa da Gávea. Eu fui lá estudar roteiro na Casa da Gávea. Depois eu disse, eu escrevi o texto, e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos montar. E como é que monta? Vai estudar, fazer produção. E eu fui estudar produção. Mais uma vez, ele conseguiu bolsa para mim na Casa da Gávea. Eu fui fazer o curso de produção. E eu lembro de uma das aulas que eu assisti, que quem foi ministrar foi a Renata Sorrá. E ela tem produtora, ela produz as coisas dela, e ela conversando, e ela falando, gente, vocês têm que aprender a produzir as coisas de vocês. Vocês não podem esperar. E eu, é verdade. E aquilo me marcou bastante. Uma vez também eu encontrei uma ex-paquita da Xuxa, e eu já estava no tablado, só que eu estava, sabe, aquela coisa que você está meio que desanimada. E eu bati um papo com ela, e ela disse, não desiste. Tu está em uma das escolas mais desejadas do país, que é o tablado. Então, aproveita e vai. E aí, eu não parei mais e segui fazendo. Então, o Duda, ele me alertou em relação a isso. O que fazer? Faça de tudo. Porque aí você vai estar sempre trabalhando. Você precisa pagar suas contas. Então, se você não está atuando, se você não está dirigindo, você está produzindo, você está fazendo um negócio. Tem a parte técnica, a gente precisa de muito essa questão de funções dentro do set, principalmente para mulheres, que a gente tem uma carência muito grande. Às vezes você quer convidar só mulheres. Esse meu último filme, no set, só tinha mulheres. E eu tive que trazer pessoas de outro estado, porque dentro do estado da Paraíba não tinha todas as funções que a gente estava precisando. Então, a gente vê a carência que tem. E às vezes, você não quer estar atuando, você não quer estar na frente das câmeras, você é tímido, sei lá, por algumas questões. Né? Você é inseguro. Então, eu acho importante que a gente também ocupe esses outros espaços. Que a gente possa chegar num set de filmagem e olhar e falar assim, cara, é todo mundo mulher e todo mundo dando conta daquela função. E o Duda, ele fazia o seguinte, ele dizia assim, eu estou produzindo, eu estou dirigindo um espetáculo. Eu quero que você vá para você aprender na prática como é. E eu ia, não recebia nada, mas eu estava do lado dele, acompanhei vários espetáculos dele, e eu ia e ficava com um caderninho. Eu lembro que teve uma atriz que primeiro ela chegou para ele e perguntou, é tua namorada? Ele, não, é minha amiga, é amiga da minha esposa, carreguei os filhos dele no colo. Né? E depois ela falou assim, nossa, vocês são muito amigos, assim, porque ela via que ele puxava a minha orelha. Não era só o lado bom, ele puxava a orelha porque ele queria que eu fosse uma ótima profissional, e eu penso muito nele quando eu vou fazer minhas coisas, minha disciplina, meu cuidado, meu respeito com o outro, né? com a equipe, com todo mundo, porque eu via muito ele fazer isso, e eu aprendi muito com ele.
E quando eu cheguei em Campina Grande, André da Costa Pinto abriu as portas do cinema para mim. Foi André da Costa Pinto, porque foi ele que começou esse pontapé inicial até hoje. Também, às vezes, eu estou insegura com alguma coisa, ou em dúvida, ou quero saber, uma produção e eu não estou sabendo. Ele, hoje em dia, mora no Rio de Janeiro e eu mando um WhatsApp para ele. André, eu estou em dúvida nisso aqui. André, tu sabe como é que está rolando essa produção? E ele me manda esse retorno, ele me dá esse feedback. Então, assim, são pessoas que a gente vai encontrando que vai moldando a gente, vai ensinando, mostrando os caminhos. E hoje, com os meus alunos, eu procuro muito também dar esse suporte, ter o cuidado com que eles estão trabalhando. Então, eu tenho alunos que estão já em vários filmes, fazendo testes, e sempre que eles vão fazer um trabalho, na hora que eles recebem, eles me mandam. Professora, eu recebi isso, a produção é confiável, dá para fazer, eu estou boa, veja o meu vídeo. Então, do mesmo jeito que eu recebi esse suporte, eu também quero dar esse suporte. Então, eu acho que essa reciprocidade que a gente tem é muito importante para o nosso crescimento. E voltando, né? Então, esse cuidado que a gente tem com o outro, esse respeito que a gente tem com o outro, faz a gente crescer muito, porque as pessoas, quando trabalham com a gente, elas deixam muito claro, assim, nossa, é muito bom trabalhar numa produção de Patrícia, essa questão de você respeitar. E aí você vai fazendo pontes, né? Você vai fazendo laços e você conhece, né? Começa a conhecer todo mundo e as pessoas começam a te convidar. E quando você vai fazer um trabalho, procure fazer um trabalho da melhor maneira possível para que as pessoas gostem do teu trabalho e que você possa voltar. Então, é um meio que é difícil? Você só encontrou facilidade? Não, minha gente, não encontrei facilidade. Para tirar o meu registro profissional, como eu sofri. Sofri muito, porque eu já tinha material suficiente, mas o sindicato, eu sou sindicalizada no Rio de Janeiro, no Sindicato do Rio, e eles me cobravam mais e mais e mais. E eu lembro que o próprio Duda, eu estava começando a perder trabalhos, porque eu não tinha o DRT, e o próprio Duda estava gravando uma série, uma minissérie, que depois eu ia entrar na minissérie sem nem a gente imaginar. E ele estava lá no meio do mato, na Amazônia, e ele mandou um e-mail para o sindicato e falando, gente, ela está perdendo trabalho porque vocês não estão olhando o material dela e tal. E eles viram esse e-mail e eles me chamaram lá e me entrevistaram e viram o meu material e me deram o meu DRT provisório. E um mês depois que eles me deram, eu gravei a minha mostragem na Globo. E um mês depois, 2 meses depois que eu tirei, eles me chamaram para fazer uma participação na Globo. Então, assim, eu já estava perdendo trabalho. E o Duda foi muito importante para mim em todos esses sentidos. Então, assim, você vai encontrar dificuldades? Vai. Tem as tretas que a gente enfrenta. É normal, mas eu acho que a gente tem um sonho, a gente tem um talento e a gente tem que correr atrás. Então, hoje eu quero falar para as pessoas que estão iniciando, que têm vontade, que têm um sonho. Tem um sonho? Corre atrás. É difícil? Óbvio que é difícil, como qualquer outra profissão. Mas eu acho que quando você se dedica, quando você age corretamente com todo mundo, honestamente, você consegue. Então, para a gente que às vezes não tem tanta oportunidade, né, do interior, não é o Rio. Eu digo do interior porque, para mim, o eixo Rio e São Paulo parece que é um mundo à parte do que a gente vive em outros estados do Brasil, né? E se a gente for da capital mesmo, né, a gente tem mais facilidade, né, nos grandes centros que a gente chama. E quando a gente vai, né, entrando para dentro do Brasil afora, para as cidades do interior, aí é que a gente vê as dificuldades que as pessoas têm. E, às vezes, você tem tantos talentos e você não consegue. Nessa cidadezinha lá da Paraíba, se chama São Domingos do Cariri, porque eu já falei 3 vezes, não falei o nome.
Eu comecei a ministrar oficina de teatro lá, pela prefeitura. E lá eu descobri vários talentos. Eu tenho um aluno de 7 anos que entrou na série de Maria Bonita com a Isis Valverde. Eu tenho 2 alunas. Uma já ganhou 4 prêmios de melhor atriz. E o último prêmio foi, ela concorreu com atrizes do Nordeste inteiro. E que eu descobri lá, no interior. Tem outra que já está no 3º filme dela. Então, tudo isso no interior. Então, é um interior que não é uma cidade grande, minha gente. Eu estou falando do interior de uma cidade que tem menos de 1000 casas. Então, quando eu digo é pequenininha, porque tem gente que diz assim, minha cidade é muito pequenininha. Aí eu pergunto, tem quantos mil habitantes? Tem 40 mil habitantes. É uma metrópole. Comparando a minha cidade, né, assim que eu digo, do que a minha família, minhas raízes todas, é uma cidade que tem menos de 1000 casas. Então, você vai influenciando e você vai descobrindo esses talentos. Então, foi assim que eu fui. É muita história para contar. São mais de 20 anos de carreira. Se eu for contar detalhes por detalhes, a gente fica um dia inteiro em relação a isso. Mas a gente está para a vida, para fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer. E tudo aquilo que a gente deixa para depois, o depois pode não acontecer. Então, vão-se embora. Façam arte, teatro, cinema, dança, circo, o que você se identificar, que é uma rede. As artes, ela é uma rede para vocês aí conseguirem. Porque a galera que já está inserida, por mais dificuldade que a gente tenha, mas a gente está sempre trocando. A gente está sempre sabendo de um, sempre fala para o outro, fulano está produzindo, está fazendo isso, um chama, outro chama. Mas para a galera que está começando, às vezes é como se tivesse uma venda no olho porque não sabe para onde ir. Então, dá o primeiro passo. Porque quando eu fui para o Rio, eu não conhecia o Rio de Janeiro. Eu saí dessa cidadezinha, caí dentro do Rio de Janeiro e 2 meses depois eu já estava procurando saber onde tinha curso, como era que entrava. E eu fui sair perguntando. Não conhecia nada, queria fazer, mas não conhecia nada. A primeira vez que eu entrei no cinema, eu tinha 21 anos. Quando eu entrei no cinema a primeira vez. Nunca tinha assistido um filme no cinema, não sabia nem como era um cinema. Confesso que eu fui com medo. Né? Porque eu falo, sou da roça, minha gente. Aí você cai dentro do Rio de Janeiro, que é o mundo, Rio, São Paulo. E quando eu entrei no cinema, que eu vi aquela tela imensa, meu Deus, essa televisão é muito grande. Porque a gente é acostumado a ver. Aí as referências que a gente tem de filmes. Sessão da tarde, tela quente. É isso que a gente tem. Aí era o que? Era Rambo. Né? Você assistiu o quê? Eu assisti Rambo. Uma coisinha simples. Você assistia Bruce Lee. Eu lembro que tinha épocas lá, que nem era cidade ainda, tá? Essa cidade que eu estou falando, ela se emancipou faz pouco tempo. Ela é uma jovem bebê ainda. E nem todo mundo tinha televisão. Eu sempre fui muito viciada em TV, em novelas. E o meu tio me levava para assistir, um dos meus tios, assistir novelas na casa dos vizinhos, porque a gente não tinha TV. E aparecia pessoas, não sei de onde, que levavam uma televisão, alugavam uma casa e levavam várias fitas cassetes e botavam lá e a gente pagava para assistir filme. Então, eram esses filmes simples, de Rambo, era de karatê, era Chuck Norris, acho que era um nome assim, sei lá, o Renegado. Era um negócio bem simples, bem romântico, assim, que as crianças assistiam. Então, era o que eu tinha de referência de cinema, eu não tinha outra coisa. E aí, a primeira vez também que eu fui assistir um filme, eu falei, o cinema ficava do lado da escola que eu estudava no Rio. E eu falei, agora eu vou entrar no cinema. Nossa, agora eu vou entrar no cinema. E aí eu comprei o ingresso, eu lembro que eu comprei o ingresso na sexta-feira, quando eu passei para ir para o colégio, para ir assistir no domingo, finalzinho da tarde. E eu fui assistir, minha gente, vocês vão morrer de rir. Eu fui assistir Todo Mundo em Pânico. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, foi Todo Mundo em Pânico. Mas aí, aquilo dali,
Já me encantou e eu já estava ali, né, começando a dar os primeiros passos no teatro. Eu falei, é isso que eu quero para a vida. E depois fui para assistir. E outros filmes. Então, aí fui conhecer a parte mais cultural do cinema, né? E quando você começa a estudar, aí você vai ver que é mais complexo e mais bonito e mais encantador do que a gente imagina. E quando a mosquinha, eu falo sempre, é um mosquitozinho que pica a gente do cinema, já era. A gente não consegue mais sair. Parece que é uma coisa que você diz assim, eu não quero mais, termina um filme, você diz, eu não quero mais saber disso. Quando te chamar na semana seguinte, você está dentro de um set de novo. Então, o cinema tem isso, tem esse encantamento. E a minha história no cinema é assim. Começou assim, são muitas histórias, como eu já falei, mas espero que sirva de inspiração para todos vocês que estão assistindo, que vão assistir. E estou aqui para isso. Tem muita gente que me procura nas redes sociais, me pedem ajuda. E eu não penso duas vezes antes de ajudar, porque eu fui muito ajudada, muito ajudada. Às vezes eu abro as portas da minha casa e a minha mãe fica dizendo, você bota todo mundo dentro de casa. Não, eu não boto, eu dou um suporte a alguém, porque assim, eu recebi muito suporte no mundo. Estava sozinha no Rio de Janeiro, adolescente ali, chegando nos 20 anos e tal, e eu tive muito suporte de pessoas que me davam carona, de pessoas que abriam a porta das suas casas para deixar eu dormir, porque eu terminava os ensaios 3 horas da manhã e tinha que cruzar a cidade do Rio de Janeiro. Então, dorme aqui, de manhã tu vai. Então, eu tive esse suporte. Eu ficava em cartaz final de semana, então, para não estar indo e voltando, porque era longe, eu morava nas Laranjeiras e eu estava na Barra da Tijuca. Para quem é do Rio, conhece, para quem conhece o Rio, sabe que é bastante distante. Então, as colegas diziam, as mães dos amigos diziam assim, dorme aqui, passa o final de semana aqui, porque não dá para tu ficar indo e voltando para fazer, porque às vezes era sexta, sábado e domingo, em cartaz. Então, eu tive esse suporte e eu gosto muito de passar esse suporte. Claro que a gente também não pode carregar todo mundo nas costas, mas eu acho que o pontapé inicial, mostrar o caminho das pedras, não custa nada. E é isso, minha gente. É isso e um cheiro grande do nosso Nordeste, de nossa Campina Grande, de nossa Paraíba. Um cheiro muito maior de Goiás, de Goiânia. Amei essa cidade. Espero vir mais vezes e que vocês possam conhecer o nosso cinema de guerrilha, o nosso cinema feminino, o nosso cinema feito por mulheres, que a gente está fazendo cinema e a gente faz muito bem feito.